Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos testar essas canetinhas que vem com 12 cores da Compacto, que são canetinhas hidrocores. E geralmente eu prefiro colorir os desenhos que eu mesma faço. Só que para aproveitar que tá todo mundo gostando de Bobbie Goods e eu acho que esse tipo de pintura com essas canetinhas combina com esse tipo de desenho, então eu decidi também fazer uma pintura de Bobbie Goods hoje com vocês. Mas antes de começar a pintura, eu vou testar as cores com vocês, porque as cores das canetinhas no papel ficam bem diferentes do jeito que ficam lá na caixa. Eu gostei das cores que vieram, veio um preto, um cinza, marrom, rosa, roxo, azul escuro, azul claro, verde escuro, verde claro, amarelo, laranja e vermelho. Eu senti falta de alguns outros tons mais neutros, porque as cores dessas canetinhas são bem fortes, bem vibrantes, mas eu gostei bastante dessas cores. No nosso pequeno teste de cores, as cores não ficaram muito marcadas, ficou uma cobertura boa, mas vamos ver no desenho como que vai ficar a nossa pintura. Eu vou começar com a caneta marrom e com a caneta laranja para colorir esses tijolinhos e depois eu vim com essas mesmas canetas para fazer as sombras deles. Mas me conta aí nos comentários se vocês já usaram essas canetinhas para colorir algum desenho e o que vocês acharam delas. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e deixa seu like para apoiar esse canal que eu criei esse ano aqui no YouTube, então sou bem nova aqui e ainda tô tentando encontrar um jeito de fazer um vídeo que eu goste de fazer, porque eu gosto muito de fazer arte, desenhar, e eu queria registrar isso, deixar registrado para mim mesma ver e caso alguém pergunte, eu puder também ajudar alguém, eu também quero fazer isso aqui no canal. E voltando para o nosso desenho, eu já terminei de colorir os tijolinhos ali da parede. E para colorir a parede, eu decidi usar esse cinza, que é uma das cores neutras que temos nessa caixa de lápis de cor. E essa parede é uma área bem grande, e vocês veem aí que eu esqueci de colorir alguns tijolinhos ali mais para baixo, mas depois eu vou pintar eles, claro. E como essa parede é uma área bem grande, vai dar pra gente ver como que fica a pintura com essa canetinha em uma área maior. Vocês percebem que eu não fico passando a canetinha muitas vezes no mesmo lugar, porque a canetinha, se a gente passar ela muitas vezes em cima do mesmo lugar, acaba que ela fica manchando muito, e toda vez que você passa ela de novo em cima do mesmo local, ela vai ficando mais escura. Isso pode ser algo bom, porque a gente pode usar uma mesma canetinha para fazer sombras e tal, mas quando a gente quer uma pintura homogênea, a gente não pode ficar passando a caneta muitas vezes no mesmo lugar. Outra coisa que eu faço é sempre pintar na mesma direção. Com a canetinha marrom, agora eu vou colorir as partes que eu vou fazer com uma textura de madeira. E vocês viram aí que a parede que eu fiz com a canetinha cinza ficou uma pintura bem homogênea até. Fazia muito tempo que eu não pintava com canetinha, sinceramente tá sendo bem nostálgico pra mim, porque eu coloria quando eu era bem pequena. E eu tinha uma amiga que ela não sabia pintar com canetinha. Não sei se hoje ela sabe, não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas ela não sabia pintar com canetinha e eu tenho que confessar que eu ficava com muita dor de emprestar minhas canetinhas pra ela. Mas eu espero que hoje em dia ela saiba pintar com canetinha, que quem sabe a gente pode voltar a colorir juntas com canetinha, não é mesmo? E para essa textura da madeira não tem segredo. Eu vou fazer a base usando a canetinha marrom e depois com a mesma canetinha eu vou vir fazendo os traços característicos da madeira, que são alguns traços, pontinhos, os anéisinhos, que são
meio arredondados e assim por diante. Com a canetinha azul claro, eu vou colorir essa plaquinha que fica em frente a essa loja e fazer o vidro. Para fazer o efeito do vidro, eu vou deixar alguns traços em branco sem colorir, traços grossos e finos, para deixar o efeito do vidro refletindo a luz. Agora, com a canetinha laranja, eu vou colorir essas plaquinhas, essa parte também dessa placa que tem em frente à loja e essa parte de cima, acho que é uma lona que fica em cima da loja e além dessas tijolinhos que fica em frente a essas graminhas, esses matinhos, que também fica em frente a essa lojinha. Eu fiz bastante detalhezinhos com uma canetinha laranja, porque eu também não quero colocar muita cor nesse desenho para não ficar uma bagunça. Então, eu fiz algumas coisas aí com laranja, também fiz algumas sombrinhas. E o restante dessa lona eu vou fazer com a canetinha roxa, porque eu ainda não tinha usado essa canetinha roxa e eu queria muito usar ela. E a partir de agora já é outro dia. Vocês veem aí, né? Eu coloco aqui adiantado pra vocês a pintura, mas é bem devagarinho que a gente faz. Então já é outro dia. Por isso que a iluminação fica mudando aqui, porque eu uso o sol aqui pra gravar. E fica mudando aí. Conforme o sol vai mudando, a intensidade vai mudando também a iluminação do vídeo. Mas é isso. Com essa canetinha verde mais claro, eu vou fazer todos esses matinhos que estão mais na frente do desenho e lá atrás eu vou fazer com a canetinha mais escura, o verde mais escuro. E depois eu vou vir dando uns pinguinhos com as próprias canetinhas para dar um efeitozinho de textura nesses matinhos. O nosso desenho já está quase na reta final e agora eu vou usar a canetinha rosa para pintar alguns detalhezinhos, que são as florzinhas, coraçãozinho, essas coisas. E eu já fiz um desenho usando essas canetinhas aqui do vídeo, então não é a primeira vez que eu estou usando elas. Mas esse daqui é o segundo desenho que eu estou fazendo com essas canetinhas. E eu tenho que dizer que essas canetinhas, elas são muito melhores do que aquelas canetinhas mais baratinhas. Mas elas têm uma qualidade superior, tanto na ponta como no pigmento delas. Eu não sei o que fizeram na composição delas para deixar elas melhores, mas elas realmente são melhores do que aquelas bem mais baratinhas que a gente compra por aí. E vai estar passando aí na tela agora o outro desenho que eu tinha feito com essas canetinhas, que foi o primeiro desenho que eu fiz, que eu também gostei muito. E, eu acho que eu soube, assim, usar as cores pra não deixar um desenho com muitas cores, sabe? Porque quando a gente coloca muitas cores no desenho, acaba que fica misturados.
as cores ficam muito misturadas e eu acho que eu consegui melhor do que a primeira pintura de Bobbie Goods que eu fiz com lápis de cor. E para colorir o céu, eu vou usar o azul claro, o azul escuro e o amarelo. Vou fazer ali um leve degradê de traços para fazer esse céu. E depois eu vou colorir o nosso bonequinho ali, pintar o jalecozinho dele e o nosso desenho vai estar pronto. Ah, gente, detalhes, eu tinha me esquecido do chão, mas o chão eu fiz bem simples, tá? Eu fiz a base de marrom, eu fiquei em muita dúvida de que cor que eu ia fazer esse chão, mas eu decidi fazer marrom, como se fosse uma terra mesmo. Fiz algumas sombrinhas nessas folhas, a sombra do ursinho, desses baldes, dessa plaquinha e uma texturinha assim, com pontinhos pra fazer a textura da terra. E basicamente foi isso, tá? E esse foi o vídeo de hoje, testando em uma pintura as canetinhas hidrográficas da Compacto de 12 cores. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!